Cara, eu estava muito ansiosa para o vídeo de hoje, porque assim, vai ser uma coisa louca. Então, já preparem a pipoca e o guaraná, porque olha, a gente vai fazer uma viagem maluca hoje. Oi, o meu nome é Gabi e você está assistindo o meu canal Gabi Writes. Se você não me conhece, meu nome é Gabi e eu faço conteúdo literário aqui no YouTube, principalmente no Instagram. Então, se você gosta de livros e você gosta de tudo isso aí, já me segue no Instagram e se inscreva aqui no canal, porque hoje vai ser um vídeo totalmente diferente, que na verdade eu tava muito ansiosa pra fazer. Então, assim, eu gostaria primeiramente de dedicar esse vídeo a Kailane, minha amiga, que a ideia veio dela. Na verdade, ela não me deu a ideia. Ela me mandou um negócio no Instagram e eu tive a ideia baseada nisso. Então, Kailane, esse vídeo é pra você. E bom, nós leitores sabemos que o Kindle Unlimited tá lá e a gente pode ler muitas coisas, a gente pode ler qualquer coisa que a gente imaginar. Tem um pouco de tudo e é por isso que hoje, depois de fazer uma pesquisa, eu vim aqui trazer alguns exemplos de livros malucos que tem lá na Amazon. Mãe, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo hoje. E eu vou começar já muito forte com um livro chamado Pounded by Produce, que inclusive é o que a minha amiga me mandou. Então, o comentário dela foi: Amiga, eu acho que você deveria ler este livro para pegar de inspiração para escrever o seu próximo livro. E, bom, a capa não é muito legal, a sinopse ainda menos, e os comentários um pouco duvidosos. Mas o nome do livro é Pounded by Produce, A Veggie Love Tale, da G.M. Ferry, e ele conta com mais de 1.000 avaliações na Amazon e 3.9 estrelas. Eu só queria dizer também que esses livros aqui são para um público muito nichado, entendeu? Então, assim, vocês são livres para pesquisar o que vocês quiserem, mas provavelmente vocês vão ficar meio... Quê? É. Bom, eu vou ler a sinopse. Esses livros aqui são todos em inglês, então eu traduzi. Então talvez não fique tão perfeito assim, mas eu vou ler a sinopse. Uma história de vegetais tentados a quebrar seus votos. Fugindo de um passado tumultuado, Emily encontra refúgio em um emprego na cozinha de uma tranquila paróquia no interior. Robert e Lauren são dois melhores amigos com um vínculo que ultrapassou limites ao longo de sua história. Mas agora levam uma vida reta e dedicada à sua paróquia como padres. Em uma noite mágica sob a lua da colheita, Robert e Lauren experimentam uma transformação bizarra. Eles acordam transformados em um tomate e um pepino. Eu nem sei o que pensar disso. Emily leva esses vegetais maduros e suculentos para a cozinha, mas em vez de preparar uma refeição, ela os usa para outras necessidades mais carnais. Emily desperta algo dentro dos padres que alternam entre suas formas humanas e vegetal. Os três se veem envolvidos em um emaranhado de paixão, incapazes de negar seus desejos primordiais. Será que eles resistirão aos seus impulsos ou quebrarão seus votos e mudarão o curso das suas vidas para sempre? Bom, esse foi o mais maluco que eu encontrei, então eu já comecei bem forte. Padres, vegetais, Bom, como eu falei, é um público muito nichado. E vocês devem estar se perguntando, nossa, isso provavelmente é um conto de 30 páginas. Mas, na verdade, não. Esse livro, pelo que eu acho, se eu não me engano, tem, tipo, 200 páginas. E pra trazer mais opiniões, eu trouxe duas avaliações aqui de pessoas que leram esse livro. E a primeira fala assim: Eu sei o quão ridículo esse livro parece. Planner by Produce não deveria ter dado certo, mas deu. E eu ri muito mais do que esperava. É hilário, obsceno e muito bem escrito. Considerada a premissa completamente insana da G.M. Ferry, a autora, se entrega totalmente aos caos, o que, de alguma forma, torna tudo inteligente em vez de constrangedor. O charme bobo de Lawrence, a crise de fé de Robert e de forma, e a honestidade caótica de Emily fazem de cada cena uma verdadeira joia. E, estranhamente, por trás de todo humor há uma honestidade genuína. Depois de passar a vida sabendo o quanto as pessoas religiosas de bem tentem a esconder ou negar, foi realmente revigorante ler algo que simplesmente expõe tudo. Falhas, fé e tudo mais. Então sim, talvez eu devesse me preocupar com o quanto gostei disso. Mas, honestamente, foi uma das leituras mais engraçadas e inesperadas que fiz ultimamente.
E eu trouxe mais uma. Posso dizer com toda sinceridade que o preparo das refeições, principalmente o preparo de saladas agora, nunca mais será o mesmo. Não tenho certeza se tenho a força mental necessária para encontrar as palavras certas para explicar isso. Mas vamos lá. Era picante? Sim. Eu gostei? Também sim. Conseguiria assistir ou ver vegetais novamente? Provavelmente não. Lerei mais histórias da G.M. Ferry? 100% sim, com certeza. Querida G.M. Ferry, não sei se você lê suas avaliações, mas se ler, por favor, continue escrevendo esse tipo de história. Seus livros são gloriosamente divertidos e fantasticamente picantes. Atenciosamente, uma de suas fãs devotas. Olha, é, eu não sei. Mas muito interessante. Eu não faço parte do público-alvo, então provavelmente estarei passando. Mas eu trouxe outro livro da mesma autora, chamado Get in My Swamp, que em português, assim, ao pé da letra, seria Entre no Meu Pântano. Esse aqui tem 1000.4 avaliações e ela tem um total de 3 estrelas, 3.7 estrelas. Quando Leona cai na armadilha de Beck, o ogro, e se torna sua prisioneira, ela está determinada a escapar. Mas não demora muito para que as coisas comecem a esquentar entre os dois. Beck tenta protegê-la e Leona não consegue controlar a atração que sente pelo musculoso monstro verde. Os limites entre prisioneiro e captor se tornam tênues e a paixão se transforma em um fogo avassalador que nenhum dos dois consegue apagar. Esse aqui é um pouco mais diferente, mas eu acho que ele é mais voltado para o Monster Romance, mas baseado nas avaliações, parece que ele é um reconto de Shrek. Então, eu não sei. E de novo, eu vim trazer aqui avaliações. Eu trouxe duas para vocês. A primeira é: estou radiante com essa avaliação de 5 estrelas, que me deixou muito feliz. No início deste ano, uma influenciadora literária muito popular no BookTok recomendou este livro. A sua única crítica foi que ele não era longo o suficiente, ela queria mais. E depois de devorar a história de uma vez só, eu entendi perfeitamente, porque, nossa, foi um sucesso inesperado. Para ser justa, teremos uma continuação com a sequência, então estou animada para acompanhar a história deles. Mas vamos voltar ao pântano, certo? Apesar de a parte mais fundamental da história ser claramente inspirada em um filme da DreamWorks, Beck e Leona não parecem cópias exatas dos personagens do filme, e sou muito grata por isso. Havia pequenas referências e easter eggs, mas foi só isso. Beck é aquele monstro, imponente, mas protetor e carinhoso. Eu adorei que a Leona foi representada como uma personagem com curvas. Plus size. E essa foi uma avaliação que eu peguei. E a segunda é: ok, acho que esse livro fica entre 2,5 e 3 estrelas, mas vamos dar 3 estrelas na avaliação oficial. Essa releitura erótica de Shrek não era nada do que eu esperava em relação aos personagens. Alguém disse: ah, não, meu burro não. E eu concordo, o meu burro jamais faria isso. Mas as cenas picantes foram divertidas. O final foi estranho. Acho que qualquer outra coisa teria sido mais adequada para o final do Farquaad do que o que vimos. A história não era ruim, apenas não era o que eu esperava. Para equilibrar, eu peguei uma avaliação que é boa e uma avaliação que é assim, mais ou menos para deixar as coisas mais generalizadas, para não provar que eu tô só pegando coisa boa, porque esses tipos de livro aqui são bem diferentes, eu poderia dizer assim. E o próximo, na verdade, é muito popular. O próximo é o Stuff, da Silva Morrow. Pra quem não conhece o Stuffed, é alguém lá no TikTok tem uma leitora que ela lê esses livros totalmente estranhos e ela posta thread falando sobre os livros e acompanhando pros leitores ou só a gente, os seguidores, acompanharem capítulo por capítulo. Então, esse aqui já é meio popular. Ele tem 1.700 avaliações, ele tem 3,1 estrelas. De novo, mãe, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo, nem a minha tia e nem a minha avó. Eu espero que vocês não estejam vendo esse vídeo. É... Eu vou ler a sinopse. Ela pensava que nunca encontraria um amor, mas ele estava na sua cama há anos. Anne, obcecada por animes, pode ser uma fictofilíaca, ou talvez simplesmente odeie tanto o toque físico que nunca terá relações sexuais. Ela não se importa com a diferença, contanto que tenha seu travesseiro favorito para se esfregar quando precisa de alívio físico. O travesseiro favorito de Anne é mais do que apenas um saco de algodão cheio de penas. Ele está vivo, mas ninguém sabe disso. Uma magia quente e pulsante flui entre suas fibras cada vez que ela o toca. Tudo que ele deseja é ser o homem que a Anne precisa. Macio, maleável e pronto para satisfazer todos os seus desejos. Mas quando ele tiver magia suficiente para se tornar um homem, Anne aceitará seu toque ansioso? Será
que carne e tecido podem se unir em êxtase erótico, será que mais de um deles acabará completamente preenchido? É, eu acho que esse é mais popular, então eu acho que as pessoas conhecem um pouco mais. E eu trouxe aqui uma avaliação. Demorei um pouco para entender o problema. Não gostei daquela fobia de humanos, ou seja lá o que ela tinha. Entendo que algumas pessoas não se encaixam nos padrões, mas isso foi demais. Depois, com mais contexto, tive a impressão de que ela era autista ou algo parecido, o que é ótimo em termos de representatividade, mas eu simplesmente não me identifiquei com as questões sensoriais e outras coisas do tipo. Foi uma leitura razoável para passar o tempo, nada de mais, nada de menos. Definitivamente teve alguns momentos engraçados que me fizeram rir. E vale lembrar que Stuffed, na verdade, tem o segundo livro. Eu não sei se é só mais um livro ou se são três, mas tem continuação. Então, podemos ver que, baseado nas 1.700 leituras e avaliações, eu acho que assim, fez sucesso. Ou as pessoas só leem por curiosidade mesmo. Se eu fosse ler um dia, seria pela curiosidade. Definitivamente pela curiosidade. O próximo livro, na minha opinião, é ainda mais maluco. Eu não quero dizer pior, porque assim, eu não quero julgar a leitura alheia, porque qualquer leitura é uma leitura válida, então eu não quero ficar julgando, mas de verdade eu aplaudo as escritoras por escreverem umas coisas tão assim, desse jeito. O próximo livro é Handsome Sentient Food Pounds, My Butt and Turns Me Gay, de Dr. Chuck Tingle. Então, só o título já quebra, né? Vamos admitir. Enfim, são 107 avaliações e a nota é 4,8. E só a sinopse, assim, já me deixa meio. Não há como negar que comida e sexo andam de mãos dadas. E isso nunca foi tão evidente quanto na coleção erótica picante de Chuck Tingle. Nessa coletânea você encontrará as histórias mais apetitosas sobre comida e bebida com temática gay que jamais experimentará, incluindo 8 contos, além das famosas receitas de espaguete e leite com chocolate do Chuck. A sinopse é bem curta e eu acho que assim, se por um acaso eu fosse comprar esse livro, seria justamente por causa dessa avaliação que eu vou ler. Comprei isso como minha contribuição para uma festa de Natal de amigo ladrão. A pessoa que abriu este presente ficou extremamente constrangida e desejando ter escolhido qualquer outro presente. Missão cumprida. Eu também experimentei essa belezinha antes de embrulhá-la, querendo saber que tipo de joia eu estava dando de presente. E nossa, que coisa! Quem diria que comida poderia ser erótica? Dei muitas risadas. Aliás, um ano depois, ainda estou rindo só de pensar nisso. Eu só trouxe uma avaliação para essa, mas como vocês podem ver, assim, é um livro bem interessante, único, eu acho. Pro próximo eu só trouxe a sinopse e eu não trouxe nenhuma avaliação. E a sinopse também é bem curtinha. Chama Triceratops and Bottoms, from the author of Wet Hot Allosaurus Summer, de Lola Faust. Esse aqui a avaliação é um pouquinho pior. Tem 351 e as 2,6 estrelas. Ela era uma viciada em sexo que viajava no tempo em busca do orgasmo definitivo com um dinossauro. Para Eren, a vida no futuro distante é segura, fácil e entediante. Então, o cinto temporal experimental a leva para um playground pré-histórico, selvagem e sensual. Mas será que a sua luxúria, proibida por um sauriano musculoso, trará desastre? Eu não sei como isso funciona, como isso funcionaria no caso, mas assim, quem tá acostumada com Monster Romance ou esse tipo de coisa provavelmente já deve sabe como isso funciona. No meu caso, eu não sei e eu não sei se eu quero saber. Agora, o próximo livro é, na verdade, mais famoso, porque ele tem um total de 23 mil avaliações e as estrelas são 4,1. E se eu não me engano, a autora é, na verdade, uma best-seller da Amazon, alguma coisa assim. Chama Morning Glory Milking Farm, A Monster Bait Romance, da CM Nas Costa. E pelo que eu sei, pelo que eu dei uma pesquisada, estava na verdade mais de um livro. Eu não sei se é continuação ou se é apenas vários livros que se passam no mesmo universo. A sinopse é um pouco maior. Violet é uma típica millennial azarada. 20 e poucos anos, super qualificada e afogada em dívidas estudantis, prestes a se mudar para o porão dos pais. Quando surge uma oportunidade inesperada na forma de um emprego muito incomum na cidade vizinha de Camber Creek, ela não tem escolha a não ser agarrá-la com unhas e dentes. A fazenda Morning Glory oferece horário integral, benefícios completos e um salário generoso, sem necessidade de experiência. Há apenas um porém. A clientela é composta por minotauros de primeira linha, com atributos masculinos e robustos à altura. Trabalhar diretamente com minotauros não era algo que Violet jamais considerou como opção de carreira, mas ela está determinada a transformar essa oportunidade em uma virada de sorte. Quando o cliente sério e de voz grave começa a solicitá-la especificamente para suas sessões na fazenda, manter o profissionalismo e evitar que ele invada seus sonhos se torna mais difícil do que parece.
Violet está decidida a diminuir suas dívidas estudantis e poder comprar suco de laranja de marca. E uma paixão platônica por um minotauro inatingível não faz parte de seus planos, a menos que seus sentimentos não sejam tão unilaterais assim. Esse aqui eu trouxe 2 avaliações. Achei a história muito original e adorei o relacionamento que eles construíram tão rapidamente. No bom sentido. Gostei do conceito da ordenha e de como os grupos com os quais ela trabalhava eram definidos. A única ressalva que faria é que algumas idas e vindas no tempo. Ela está no meio de uma conversa, mas de repente começa a pensar em outra conversa ou situação que aconteceu há uma semana, e depois volta para o presente. Algumas dessas transições ficaram um pouco confusas, já que não eram apenas lembranças rápidas, mas sim cenas que foram desenvolvidas. Fora isso, gostei muito. E a próxima avaliação é engraçada, porque, na verdade, em inglês ela começa Holy Call, de tipo vaca. Mas eu vou ler em português. Nossa, gente, eu li esse livro como um descanso entre outras leituras mais densas e esperava que fosse pura safadeza. Embora fosse bem picante, fiquei agradavelmente surpresa ao encontrar uma história encantadora sobre amizades em desenvolvimento e um romance doce e gradual. Gostei tanto deste livro que não consegui parar de ler e terminei em um dia. Adorei este livro e recomendaria a qualquer pessoa que queira se aventurar no gênero Monster Romance, e também aos amantes do gênero. A construção do mundo era encantadora, os personagens cativantes e o romance muito doce. 5/5, dê uma chance a este livro e você pode acabar gostando também. E esses foram os livros que eu trouxe aqui, esses livros malucos que eu encontrei na Amazon. Queria deixar claro que eu não estou julgando ninguém que gostaria de ler esses livros. Na verdade, eu acho que eles devem ser muito engraçados, ainda mais considerando que eles têm bastante avaliação. E assim, na maioria das vezes é até, tipo assim, são bem positivas. Então eu acho que se você está interessado, se você ficou curioso como eu fiquei, eu vou deixar o nome, o link, etc, 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 etc. Cada louco com as suas loucuras, eu gostaria de novamente aplaudir essas escritoras e escritores por escreverem essas coisas e servirem de entretenimento para nós, porque tem que ter muita coragem. Gostaria também de relembrar que eu não estou julgando nenhuma leitura alheia, nem servindo como fiscal de leitura, como as pessoas dizem no Threads. Eu acho que cada um deve ler o que gosta. Eu mesma fiquei super curiosa. Provavelmente não lerei, mas eu fiquei curiosa, porque, né, tem bastante avaliação e várias delas são positivas, então, não sei. E todos eles estão no Kindle Unlimited, por causa que eles foram todos escritos por escritoras indies, como nós, meros escritores que estão tentando escrever e ganhar a vida na Amazon. E esse é o vídeo de hoje, um pouco diferente dos outros que eu trouxe aqui pro canal. Mas se você gostou, já se inscreve, já deixa sua curtida e me segue lá no Instagram, que eu estou lá disponível para qualquer pessoa que quiser encher o meu saco e vir comentar na minha DM. Eu vejo vocês no próximo vídeo.